São João de Meriti, lá fazendo um trabalho, lá ouvindo a palavra lá. Então, a palavra está correndo, tá bom? Então, vamos aí meditar, pensar, ouvir a palavra de Deus. Vamos ouvir a palavra de Deus. É um assunto extremamente importante, começamos. É um assunto extremamente importante, porque é um assunto que ofende demais a Deus. Ofende de uma tal maneira que Deus manda fugir desse assunto, dessa situação. Eu quero que você pegue a sua Bíblia, você tem uma Bíblia, está aí pela rádio, pelas rádios, pelos aplicativos, Facebook, o YouTube, o WhatsApp, você que está aí me ouvindo pela manhã, à tarde, à noite, na madrugada, porque essas mensagens elas vão para as rádios e vão continuar tocando, porque nós temos mais de 3.500 mensagens guardadas em CD, em um compartimento, num compartimento, né? Guardada. Então, tem muita munição para passar as ovelhas de Deus. Então, hoje, Deus, eu quero ser um instrumento na tua mão, Senhor, para libertar muitas famílias, para fazer com que famílias compreendam a verdade sobre essa situação que nós vamos tratar hoje. Obrigado, Deus, pela minha saúde, obrigado pela minha esposa, pelas minhas filhas, pela minha mãe, pelos meus irmãos, obrigado, Senhor, pela igreja, obrigado pelos ouvintes, obrigado pelos meus familiares, obrigado, Senhor, por todos aqueles que eu amo, aqueles que me amam e aqueles que também não me amam, Senhor. Obrigado por todos, em nome de Jesus, para a glória de Deus, amém e amém. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios. Nós vamos falar sobre o assunto. Daqui a pouco eu te vou falar o tema que vai correr essa semana. A gente programa para uma semana, né? E segunda, quarta, sexta e sábado. Segunda, quarta, sexta e sábado às 20 horas. E terças e quintas e domingo lá no nosso culto, lá transmitido ao vivo as nossas programações, tanto pelas rádios quanto pelas nossas redes sociais. 1 de Coríntios, capítulo 10, versículo, o apóstolo Paulo. Se você não sabe quem foi o apóstolo Paulo, porque muita gente diz assim, por que o senhor prega muito o apóstolo Paulo? Porque foi o homem que Jesus levou ao paraíso. Diz a Bíblia, em 2 de Coríntios 12, que ele foi arrebatado ao paraíso. E diz também que ele foi chamado para ser apóstolo dos gentios. E nós somos considerados de origem gentílica porque nós não somos judeus. Então toda a mensagem que vem da parte do apóstolo Paulo é para a igreja do século 21, para a igreja do século 20 que passou, para a igreja do século 21, para a igreja do século 22, se Deus nos permitir chegar até lá, né? Se Jesus não voltar antes, né? Então, por isso que nós mergulhamos bastante nos conselhos do nosso irmão apóstolo Paulo. Então ele diz assim, 1 de Coríntios 10, essa primeira parte, daqui a pouco eu vou te falar o tema, 1 de Coríntios 10, versículo 7. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, portanto, está escrito, o povo assentou-se para comer, beber e se levantou-se para divertir-se. Versículo 7. Agora nós vamos pular para o versículo de número 14. Portanto, meus amados, esse é o tema de hoje. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. A mensagem desta semana é: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Esse é o assunto que nós estamos começando hoje com a ajuda de Deus. Só Ele em mim, o Espírito Santo através da minha vida, falando às ovelhas do Senhor. Então diz, portanto, meus amados, fugi da idolatria. Versículo 20. Antes digo
que as coisas que eles sacrificam é a demônios. E não, antes digo, as coisas que eles sacrificam, vírgula, é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E não quero que vos torneis associados com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e dos demônios. Ou provocaremos o zelo do Senhor? Somos acaso mais fortes do que Ele? Então, esse é um assunto que quando você pensa em idolatria, está repreendido, tá, cachorro? Quando você pensa em idolatria, Paulo diz assim, fugir. Fugir vem do verbo fugir, que quer dizer afastai, escapai, distanciai, dar no pé, some, zarpa, bate em retirada. Então, quando ele fala foge, ele está falando se afasta. Se afasta de quê? Idolatria. O que é uma idolatria? Idolatria é uma adoração, ou seja, é um culto prestado a ídolos, é um culto prestado a santos, é o amor em excesso, amor exagerado por coisas, por pessoas. Idolatria é uma ação de cultuar um ídolo, é uma admiração, é um amor exagerado, é uma paixão, é uma veneração. Mas quando você pensa em idolatria, vem na nossa mente a idolatria de ídolos somente, né? Quando o crente fala em quando o crente gosta de meter o pau mesmo na igreja católica, nos ídolos, tá? Tem que falar a verdade, certo? Mas não podemos esquecer também que tem muitos crentes demais que são idólatras, muito idólatras. Os ídolos são os seus pastores. A pessoa sabe que o pastor está falando mentira. Tem crente que congrega a igreja em ministérios que sabe que o pastor está mentindo, mas não larga, não reprova, fica do lado, patrocina. Então, quando você pensa em idolatria, não pense só uma idolatria de se fazer um boneco, numa estátua, com a cara de Pedro, com a cara de São Paulo, com a cara de São Tiago, Maria. Isto é idolatria, que nós vamos falar bastante sobre isso na semana, mas nós temos uma idolatria muito grande no meio dos cristãos, dos crentes, né? Dos evangélicos, dos gospel. A idolatria a homens, aos seus pastores, aos seus apóstolos, aos seus evangelistas, às missionárias, às profetas. Tem gente que sabe que a pessoa está lá mentindo. Olha, pastor, se a pessoa está mentindo, eu tenho que fazer o quê? A pessoa é o pastor, é o líder. Olha o que o apóstolo Paulo falou em Efésios 5. Efésios 5, depois a gente volta lá. Efésios 5, versículo 9. Efésios 5, 9. Diz assim ao 13. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. O fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Versículo 10. Provando sempre o que é agradável ao Senhor. 11. Não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-a. Porque os que eles fazem oculto só referia vergonha, mas todas as coisas, quando é reprovada pela luz, se torna manifesta, porque tudo que se manifesta é luz. Então, o que Paulo está falando? Que a gente não, no versículo 11, não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-a. Então, é meu pastor, não sei, não interessa, não tem que ter idolatria com o pastor, irmão. Se ele não está
Se ele não está falando o que tem que ser falado, que é a palavra da verdade, que é o evangelho, tem que reprovar, porque Paulo manda reprovar. Então tem muita gente idolatrando os seus líderes. Tem centenas de pessoas que me ouvem há anos. E eles ouvem, me ligam e falam assim: o senhor está falando a verdade. Meu pastor mente demais. Meu pastor está fazendo isso. Está oferecendo coisas para as pessoas, dizendo que é para aumentar a fé. Você está idolatrando o seu pastor. Isso é uma forma de idolatrar. Você está colocando ele na frente de Deus. Não pode. Paulo manda a gente reprovar. Ele diz: não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, se você está percebendo que teu pastor está sendo um idólatra, então tem ministérios, é idolatria pura. É lenço, é pano, é pedaço de fita, é sal grosso, é enxofre, é pimenta, é tudo. Aí ficam dizendo que os católicos são idólatras. Pensa! E cantores? Meu Deus, eu nunca vi tanta idolatria. Vão para pedir autógrafo para o cantor tirar. Ficam lá, deviam estar louvando a Deus, ficam tirando selfie. Tirando selfie lá no cantor, depois vai lá. Vou te falar com sinceridade: a maioria desses cantores xingam demais, boca suja, palavrão puro. Tem alguém que trabalha com esse cantor que eu conheço, e é uma informação segura que trabalha. Não vou falar onde para não dar pista para saber quem é que está dando essa informação. Que cuida da imagem desses caras, dessas mulheres. Aí fumam, a maioria fuma, xinga, e são idolatrados pela igreja. As pessoas preferem juntar multidões para ouvir um cantor. E se você perceber a letra, é totalmente contrária ao evangelho. Totalmente contrária ao pacto da graça. Quem não conhece o pacto da graça, canta qualquer lixo. Canta qualquer coisa. A tua boca, ela não pode ter duas águas. Ou é água doce, ou é água amarga. Então, quando você pensa em idolatria, quando Paulo fala fugir da idolatria, dá no pé, cai fora. Idolatria é uma admiração em excesso. Eu não quero que ninguém me idolatre, não. Paulo teve em Atos dos Apóstolos, teve uma situação que ele curou alguém, um paralítico. Aí daqui a pouco chamaram ele de Deus, ele e Barnabé. Ele falou: não, Pedro também teve esse mesmo problema. Queriam adorar Pedro, adorar Paulo. Ele falou: não. Quem eu sou? Quem é Paulo? Paulo falou assim: quem é Paulo? E quem é Apolo? Servos de quem, por quem vocês crestes. O que eu sou? Um instrumento. Eu sou um instrumento do tocador, que é o Espírito Santo. É ele quem toca esse instrumento. Então, se alguém quer se gloriar, glorie-se em Cristo. Glorie-se na cruz de Cristo. Toda glória e honra é dada a Jesus Cristo. Eu nunca fiz milagre, Deus que me livre. Eu tomar o lugar de Jesus? Venha cá que eu vou te curar. Venha cá que eu vou te sei o quê. Deus que me livre. Quem curou foi Jesus. Ele falou que ele carregou no seu corpo, no madeiro. Pelas suas feridas nós fomos curados. Pelas feridas dele nós fomos curados. Então, amado, reverenciado, adorado, cultuado, tem que ser ele. E a palavra dele tem que ser respeitada. Então existe idolatria de várias formas. Idolatria de cantores, idolatria de bispos, idolatria de apóstolos, idolatria de... Quer ver? As pessoas idolatram também cantores populares, pessoas idolatram jogadores de futebol, pessoas idolatram clube de futebol. Clube! Meu Deus do céu, eles não sabem que mal que eles estão fazendo quando se troca
um culto por jogo. Misericórdia. A pessoa que faz isso, ela não sabe o peso que ela está colocando de um lado da balança e o peso que ela está colocando do outro lado da balança. Quando você troca, sabe, um culto a Deus, cultuar a Deus, por um churrasco, por uma programação carnal, algo que não vai te gerar absolutamente nada espiritual, não vai te fazer... Tem gente que troca por passeio, por piscina, sabe, por piscinão de Ramos, piscinão de Guadalupe, piscinão de tudo quanto é par, por parque, por shopping, por praia, por pescaria. Isto tudo é Deus de um lado e as outras coisas do outro lado. Aí você escolhe. Então, a Bíblia manda você fugir. Quando tiver uma escolha entre cultuar a Deus e a outra coisa, pastor, minha mulher está passando mal, eu largo minha mulher passando mal e vou cultuar a Deus. Aí não. Aí você tem que prestar o serviço lá para a tua esposa, pegar, ajudar, cuidar. Meu filho, isso é outra coisa. Não vão. Tem gente que quer elaborar perguntas só para escapar dessa palavra. Eu estou falando da pessoa deixar de cultuar a Deus para ir para um estádio de futebol, para ir ver lá o jogador. O cara não está nem aí para ninguém. Cara, Neymar, esse jogador, não sei nem nome de jogador de nenhum. Só sei o nome Neymar, não sei quem mais joga bola, nem sei. Pelé joga bola, não joga mais não. Então, cara, os caras não estão nem aí para ninguém. As pessoas não compram uma Bíblia, não tem uma Bíblia, mas tem uma camisa de futebol do clube, do número do seu ídolo. E fica feliz de colocar o número do seu ídolo. Vai para tudo quanto é lugar, vai para o trabalho, vai para lá, vai para cá, mas tem vergonha de pegar uma Bíblia e carregar. Tem vergonha de ter uma camisa com os dizeres Jesus Cristo é o meu Senhor. Mas não tem vergonha de andar com uma camisa preta e branca, preta e vermelha. Não tem com o nome do... Tem gente que tem até a cara do cara, tem gente que faz até a tatuagem do jogador no braço. Isso é um desperdício. Paulo falou aqui, Efésios 5, 11, diz, não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, porém reprovai. Então eu estou aqui como um homem de Deus, aconselhando a família de Deus a sair disso. Volte lá para 1 de Coríntios, capítulo 10, versículo 7. Não vos façais, pois, idólatras como alguns deles, portanto, não vos façais, pois, idólatras como algum deles. Então, alguns fazem-se como idólatra. Ah, meu ídolo. Ah, meu ídolo. Fulano de tal é meu ídolo. Cantor fulano de tal, meu pastor, meu ídolo. A missionária, a bispa, que nem existe na Bíblia. A bispa é meu ídolo. É meu ídolo. Ah, meu apóstolo. É meu ídolo, meu apóstolo. Sem ele, não sei o que faria. Misericórdia. Sem Jesus, a gente está ferrado. Teve um caso, eu estive na Bahia pregando pelo ministério antigo que eu era. Aí o ministério antigo que eu era mandou todo mundo passear, né? Ou seja, desligou todas as igrejas. Todas as igrejas foram desligadas. Eu lá na Bahia. Aí os irmãos chegavam e falavam assim, o senhor está ligado ao apóstolo fulano de tal? Porque eu estou sabendo que ele desligou todo mundo e não sei o que. Eu falei, irmão, eu estou ligado com Jesus, estou ligado na videira. A minha ligação com o homem não é a mesma ligação com Deus. Então a pessoa deixou de estar junto comigo porque eu não estava ligado com essa figura, com esse homem, com esse pastor, com esse apóstolo. Então você vê como o grau de idolatria que as pessoas têm pela outra pessoa, que Paulo fala no versículo 14 de 1 de Coríntios, ele fala, fugir da idolatria. A idolatria, o que é uma idolatria? É um amor exagerado. Olha, você tem isto
um amor pelo filho, pelo neto. Aí só fica babando, sabe? Não, deixa tudo para lá, sabe? Deus, igreja, deixa tudo, e bota aquilo ali. Não faça aí. Paulo manda fugir. Todo sentimento que vai provocar a ira de Deus, você tem que fugir. Porque idolatria provoca a ira de Deus. Diz aqui em 1 Coríntios 6,9, vai um pouquinho para trás, 1 Coríntios 6,9, Paulo disse assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não os enganeis, nem os impuros, nem os idólatras. Não tem parte, não tem herança. Não ter herança, você quer dizer? Não ter direito. Então você vai falar assim: eu sou um idólatra, entre aspas, sou um idólatra, eu vivo como um idólatra. Aí eu vou, Senhor, eu confesso a cura. Não tenho herança, eu não tenho direito à cura. Quando diz, não herdará o reino, não herda a herança. Aqui na terra, não está falando de paraíso. Não está falando de paraíso. Paraíso é uma coisa. Quando Paulo fala de reino, Paulo está falando aqui na terra. Desfrutar de uma vida gloriosa aqui na terra. Então, quando a pessoa se mete com amor excessivo por clube, por gente, por bicho, sabe, tem gente que deixa de cultuar porque tem que dar comida para o papagaio. Uma senhora falou para mim uma vez, uns 10 anos atrás, não vou no culto que eu tenho que dar comida para o meu papagaio. Papagaio que se vira, bota comida lá, ele que vai comer. Se não quiser comer, que ele fica, ela faz jejum. Ele que vai fazer jejum para lá. Eu vou deixar de adorar a Deus porque o papagaio quer que eu dou comida para ele na mão? Esse papagaio está possuído, tem que tirar o capeta desse papagaio. Um papagaio que quer te tirar do encontro dos santos, tá com coisa, hein? Tira, repreende. Pastor, que isso? Bicho não pega demônio, não pega? Irmão, já tirei demônio. Aqui eu tirei um demônio da minha prima aqui na frente, quando ela morava aqui, que estava cheio de demônio no corpo dela, e meu tio ficou paralítico por causa dos demônios. Eu fui lá, 2 horas da madrugada, orei, que estava lá um terror, um terrível, repreendi, mandei embora, o meu tio voltou a andar, e ela ficou livre. Aí vim para minha casa. O meu primo cuidava de cavalo aqui, que morreu, já foi, sai de reta. Já foi para a terra dos pés juntos, que é o lugar de perturbado. Aí o demônio entrou no cavalo, ficou dando coice aqui na minha parede, aqui, pá. Eu falei, que isso? Derrubando minha parede, pensei que era alguém com raiva, né, querendo quebrar minha casa. Aí quando eu abri a porta, tá lá o cavalo dando coice na minha parede. Eu falei, tá repreendido, espírito do demônio, sai em nome de Jesus. O cavalo, placa. Acho que ele tá correndo até hoje. Ele sumiu, o cavalo. Saiu desembestado, foi embora. Então, abençoados, é sério demais. Idolatria é muito sério. Então, o amor, cultuar a imagem. Irmãos católicos, por favor, no nome de Jesus. Olha aqui o mandamento, vocês têm uma Bíblia aí, irmãos católicos. Vamos lá no mandamento de Deus, em Êxodo 20. Vai lá. Por que Paulo manda fugir da idolatria? Porque é mandamento de Deus. É mandamento de Deus, olha aqui, ó. Êxodo 20, versículo de 1 a 6. Então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhante alguma do céu, que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e a 4ª geração daqueles que me aborrecem. Deixa eu riscar isso aqui. Então, quem é idólatra, quem vive de idolatria, aborrece Deus. Por isso que Paulo falou, foge da idolatria. Como que você quer aborrecer Deus e depois você quer falar, meu Deus? Se aborrece a Deus, ele está falando, eu visito, ele está falando,
Eu visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Qual é o mandamento? Um deles: não farás imagem de escultura. Irmãos católicos, pega a sua Bíblia. O padre está enganando vocês. Com todo respeito, seu padre, o senhor está mentindo para o povo. O senhor tem que ler o Êxodo 20, do capítulo 20, versículo 1 ao versículo 6, leia para o povo e deixa o povo decidir se eles querem se prostrar diante de uma imagem, fazer o sinal no pátio do pito. É assim que fala, não sabe nem falar Pai, Filho e Espírito Santo. Pata. Então, abençoado, por que o senhor se mete com essas coisas, pastor? Porque eu tenho que reprovar as obras infrutíferas das trevas. Tanto a idolatria da igreja romana, quanto da idolatria dos crentes atuais. Quer juntar gente? Convide cantores. Quer juntar gente? Você quer uma manada? Ou você quer ovelha? Porque Jesus falou: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Não, as minhas ovelhas vão atrás da cantora A, B, C e D. Do grupo A, B, C, F, G, H. Não. E a maioria só blasfêmia contra o que Cristo fez na cruz. Entra na minha casa, entra na minha vida. Pô, pastor, é uma música bonita. É, para quem não é crente. Para quem não é crente. Mas para quem é crente também, pastor. Irmão, você já é crente há quanto tempo? 1 mês? 1 ano? 10 anos? Como é que você está pedindo para Deus entrar na sua casa? Quem é que está na tua casa? É o capeta? É o demônio? É a mula sem cabeça? É o quê? A fada madrinha? É o duende? Para que eu vou cantar entra na minha casa, entra na minha vida? Se eu sou templo do Espírito Santo, eu recebi a palavra, fui selado com o Espírito Santo. Agora ele está em mim, Cristo em nós é a esperança da glória. Então, são músicas profanas. Para o crente, essa música é profana. Pastor, eu cantei isso durante anos. Tem outras. És Deus de perto e não de longe. Graças a Deus já passou esse tempo, né? Mas Deus é só Deus de perto, não é Deus de longe, não? Quando eu cheguei aqui, o Senhor já estava. Estava onde? Você acha que Deus está lá num espaço que eles chamam de igreja? Igreja somos nós. O Senhor está em nós. O Senhor não está numa catedral. Ou aqui a catedral, a casa de Deus, a casa do Pai. A casa do... Pastores que... pregando o evangelho da graça e dizendo que lugar é a casa do Pai. Não pode. Não pode, irmão. Que casa do Pai? Casa do Pai é você. Não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo? Então, isto são verdades que se escondem para não chocar, para não falar, não, vai arrumar briga, vamos ficar bem com A, B, C e D. Não, irmão, eu quero ficar bem com Deus. Quero ficar bem com Deus. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, não gosta. Quem é da verdade, é da verdade. Quem não é da verdade, vai escutar outra coisa. Ó, sabe onde está tocando música agora? Na Melodia, na El Shaddai. Tem um monte de rádio aí tocando música. Porra, corre pra lá. Se você não quer a verdade, corre pra lá. Quem está obrigando a ficar escutando um louco falar o evangelho? Eu sou louco. Eu sou louco pela verdade, eu sou louco para levar a verdade. Agora, a minha função aqui não é te convencer, nem te converter, é te informar. Quem vai te convencer é o Espírito que está em você. Pelo menos você diz que tem. Você está me ouvindo pela rádio, tá, pelos aplicativos, pelo Facebook, me vendo. Então, é Deus que está em vocês que vai convencer vocês. Gostaria, tá vendo? A hora já se foi. Esses aqui são assuntos que eu poderia ficar aqui 3 horas conversando com vocês, até meia-noite. Ficaria aqui conversando, mas só que ia esgotar vocês, já sei, várias informações que iriam se perder durante a noite, que você ia acordar de manhã, você não ia lembrar de nada, nem do começo, nem do meio, nem do fim. Então, eu prefiro que você fique com esses 30 minutos. Hoje, a gente volta na próxima quarta-feira, depois a gente volta na sexta, depois a gente volta no sábado, se Deus me der vida, que eu acredito que Ele
vai me dar. Aquele fiz meus exames, estão tudo bom, só se ele quiser me levar. Se ele quiser me levar, tá bem levado, que eu vou para papai, vou ficar muito melhor do que qualquer um que ficar por aqui, né? Mas eu estando aqui, está ajudando alguém, então que Deus me permita estar aqui, porque eu faço tudo para estar aqui, para ajudar as pessoas a conhecer a verdade e serem pessoas livres. Último versículo de hoje, né? Então ele diz aqui em Colossenses, Paulo escreveu aos Colossenses 3, 5 a 7, ele diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, idolatria. Então Deus fala através do apóstolo Paulo que a gente tem que dar um veneno para a idolatria, para ela morrer. Tudo, o que está me atraindo? Pô, pastor, o que me atrai é novela, sabe? É a Fazenda, é o Big Brother, é o jogo, meu clube, é a seleção brasileira. Agora começou as Olimpíadas de Tóquio, né? E agora que eu não saio de frente da televisão, não dificilmente aparecer. Isso, faça isso. Depois a Bíblia diz que é por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Está aqui, versículo 6. É por estas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Você está conhecendo a verdade? Não é apenas para você conhecer, é para você fugir da idolatria. Tudo que seja idolatria, tudo. Pensa, pastor, sabe, eu não fui porque eu tô vendo a novela. Pastor, eu não fui porque quando eu era garoto eu vi os Trapalhões. Eu ia para a igreja, o culto começava às 7 horas, mas os Trapalhões também começavam, né? Eu tinha que ver um pedacinho, depois saía correndo para chegar na igreja todo suado, porque eu tinha que ver os Trapalhões. Então, os Trapalhões para mim era uma idolatria. Então você tem que perceber o que é uma idolatria. Sabe, alguém que... Isso acontece muito quando tá namorando, fica aquele negócio, bebê, meu amor pra cá, amor pra lá, amor pra cá, amor pra lá. Irmão, a vida não é só de amor pra cá, amor pra lá, não. Aí começa tipo uma idolatria, um idolatrando o outro, você é o melhor, não, você que é o melhor, você é mais bonito, não, você é melhor. E sabe, fica um adorando o outro. Isso não vai a lugar nenhum. Isso aí é criancice, isso aí é maturidade, isso aí quando a gente cresce na vida espiritual, o amor é equilibrado, o amor não arde em ciúme, o amor é tranquilo, o amor espera, o amor aguarda, o amor é outra coisa. Idolatria, o amor exagerado não é amor. O amor exagerado se torna idolatria. Então, quando está acontecendo algo exagerado, eu sou louco, eu sou louco. Sabe, eu não sei o que eu faria sem você, eu não sei, isso é idolatria. O cantor tá lá em Japeri, vou lá atrás dele. O cantor tá lá na cena vou lá. O jogo vou também. Que dia que é? Domingo, não tem problema, domingo não tem compromisso não, o cara é crente. Domingo não tem compromisso não, tô lá. Eu gosto muito de pescar. Eu gosto demais. Ir pro mar. Mas não os parceiros de pescaria, muitos não são nem cristãos. Mas eu dou testemunho de Deus para eles. Me respeitam todos. Eles falam assim, eu sei que no domingo você não vai, quinta você não vai, nos dias que você não vai. Eu falei, nem vou te chamar. Tem anos que eu não sei o que é passar um dia de mãe com minha mãe. Minha mãe tá lá, não sei se ela está me ouvindo lá. Ela sabe. Não, tem anos. Pastor, mas qual é o problema de você passar com a mamãe uma vez por ano, sabe? Não é todo dia. Eu prefiro não ser uma vez por ano, eu prefiro estar sempre como eu faço. Prefiro dar atenção, dar amor, dar carinho, amparar, cuidar, sabe? Andar para lá e para cá, ficar do lado, beijar, abraçar, orar. Sabe? Não, eu não prefiro ficar guardando um dia para mostrar uma coisa que a pessoa não é. Quando você guarda um dia, por isso que Paulo falou, ninguém nos julga por causa de dias de festa, que eu não acompanho essas festas, então não me julgue, não. Eu não ligo se eu ganho presente, se eu não ganho, se é dia de pai, dia de Natal, eu não ligo para nada disso. Por isso que eu não me firo e não deixo ninguém me ferir. Quando você liga para essas coisas, você fica ligado a essas coisas, você se fere.
Oh, ninguém me deu presente, ninguém me deu presente. Ninguém me deu presente, minha mãe não me deu presente, meu pai não me deu presente, minha filha não me deu presente, minha mulher... Aí tu fica cheio de grilos. Entendeu, amado? Então, que essa é a primeira parte. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Fugir quer dizer escapa, distancie, meta o pé. Idolatria, amor exagerado, culto, prestar culto, paixão, veneração, ação de cultuar ídolos, admiração, culto à imagem ou a santos, amor exagerado. Então, cuidado. Você tem filhos, tem marido, tem esposa, está noivo, está namorando, tem netos. Eu amo meu neto, mas entre ele e Deus é Deus. Não tem dúvida, ele vai perder. Qualquer um perde. Se for disputar com Deus, já era, já perdeu. Quer disputar com Deus? A verdade. Eu fico do lado da verdade. A verdade para mim é Deus. Deus é a verdade. Então, se eu estou do lado da verdade, eu estou do lado de Deus. Tá bom? Se tem alguém doente, eu repreendo, porque a mim foi dada a autoridade para fazer isso. Jesus repreendia a doença, Paulo repreendia, os apóstolos repreendiam. E eu repreendo qualquer enfermidade que estiver no corpo de alguém que está me ouvindo pelas rádios, saia todas as doenças em nome de Jesus. Se alguém tiver com um demônio no corpo, saia em nome de Jesus. Eu te repreendo para a glória de Deus. Eu oro por todos os enfermos. Se tem alguém enfermo, seja curado em nome de Jesus. Para a glória de Deus, tenha uma noite abençoada no nome de Jesus. Não seja idólatra. Faça morrer esse desejo de idolatrar. Pastor, estou aqui com um santinho aqui na minha carteira. Joga fora. Estou aqui com uma cruzinha aqui. Joga fora. Estou aqui com uma fitinha. Joga fora, tira do teu carro, tira a figa, tira o pé de coelho, joga fora. Adorarás só a Jesus. Ele é o nosso único ídolo. Eu não vou me curvar diante da tua estátua, Nabucodonosor. Quem se curva para o futebol, para festinha, para passeio, piquenique, praia, cachorro, passarinho, e Deus no último lugar, está se curvando a estátua de Nabucodonosor. Eu não vou me curvar. Falei porque Deus quis falar. Assim seja, assim disse o Senhor. Amém? Tenham todos aí uma noite abençoada. Amanhã é terça-feira, às 7h30 da noite, lá no Ministério Restituição, na rua Roberta Silveira, no número 10, em frente ao prédio da Nova SEDAI. Esta rua fica beirando a linha do trem entre a estação de Olinda e de Anchieta, terças e quintas, às 7h30 da noite, e aos domingos, 9 da manhã e 18h30. E todo primeiro sábado do mês, o culto das mulheres de Deus. Então você é o nosso convidado. Esse mês que vai entrar, domingo, vamos ter aí o aniversário do Ministério, 15 anos do Ministério Restituição. Meu telefone para contato, anote aí, 986 02 23 69. 986 02 23 69. 86 02 23 69. 86 02 23 69. 9 86 02 23 69. Você pode me acionar aí no WhatsApp. Você que não tem meu WhatsApp, você pode me acionar aí. Tá bom, queridos? Beijo para toda a família Restituição. Beijo para todos os ouvintes das nossas rádios. Beijão para você, Roberto Carlos, amigão. Vou marcar contigo. Vou te pegar aí pra gente passar lá umas 3 horas lá na rádio lá pra gente fazer uns programas. Depois a gente almoça lá pertinho. Depois a gente volta. Tá bom? Fica na paz a todos. Graça e paz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.